Dia 2 de abril de 2026. Você que é novo no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nesse mês de abril, nós vamos fazer a leitura do livro de Provérbios. O livro de Provérbios é formado por 31 capítulos. Nós temos 30 dias nesse mês. Então nós vamos ler até o dia 30 e no dia 30 nós vamos ler os capítulos 30 e 31 para podermos completar a leitura dentro desse mês. Então hoje é dia 2 de abril, nós vamos realizar a leitura de Provérbios capítulo 2 e Provérbios no capítulo 2 nos fala a respeito de como receber o temor ao Senhor. Ontem nós lemos que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E o temor ao Senhor significa o absoluto respeito pelo Senhor. Nós dissemos que temor pode significar ter medo e pode significar ter extremo respeito. E quando nós lemos em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, isso quer dizer que o extremo respeito pelo Senhor é o começo, é o início, é o princípio da sabedoria. Você começa a tomar as decisões certas quando você honra a Deus e o coloca em primeiro plano na sua vida. Então aqui nós estamos lendo Provérbios, capítulo 2 hoje, e na versão da King James atualizada, como você pode ver aí no topo da tela. Essa Bíblia King James atualizada, ela coloca alguns títulos na Bíblia. E você vê aqui que ela coloca acima do versículo 1 o título Lucros de uma vida sábia. De fato, o capítulo 2 fala a respeito das vantagens, dos benefícios de se ter uma vida sábia. Mas, antes de falar a respeito dos benefícios de uma vida sábia, o capítulo 2 fala como você pode se aproximar de Deus. Como você pode ter o temor ao Senhor. Porque saber que o temor ao Senhor significa o extremo respeito ao Senhor, às vezes você pensa, tá, é o extremo respeito ao Senhor, mas como que eu acesso, como que eu faço, o que eu faço para respeitar, para ter esse extremo respeito pelo Senhor? E o capítulo 2, aqui no princípio, ele explica como que você acessa, como que você aprende a ter o temor ao Senhor. Então, antes desse título, Lucros de uma Vida Sábia, eu diria que o título que poderia ser colocado aqui seria Como acessar o temor ao Senhor. E aqui no versículo 1, já começando na leitura, você vê aqui: Filho meu, se aceitares os meus conselhos e abrigares contigo os meus mandamentos. Tem uma outra versão que fala assim: se você aceitar os meus conselhos, os meus ensinamentos, e guardar dentro do seu coração os, os ensinamentos, os mandamentos. Versículo 2: com o objetivo de considerar atentamente a sabedoria e inclinar o coração para o discernimento. 3. Se você clamar por entendimento e por inteligência, suplicares aos brados. 4. Se buscares a sabedoria, como quem procura prata e como tesouros escondidos a procurares. 5. Então compreenderás o que significa o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então você vê aqui que nesses primeiros 5 versículos, ele fala como que você acessa o temor a Deus, como que você mostra que você tem esse respeito extremo por Deus. Então nós podemos dizer aqui, fazendo um resumo, que você acessa o conhecimento de Deus, o respeito extremo por Deus, quando primeiro você aceita os conselhos que estão escritos no livro de Provérbios. Quando ele fala aqui, meu filho, se aceitares os meus conselhos, aonde que estão esses conselhos? Estão
dentro do livro de Provérbios. Então você lê o livro de Provérbios e vai tomando os conselhos. Se você aceitar os conselhos e abrigar contigo os meus mandamentos, ou seja, abrigar consigo é guardar dentro do coração. Versículo 2: com o objetivo de considerar atentamente a sabedoria. Então, o primeiro ponto é aceitar os conselhos. Para aceitar, a pessoa precisa buscar saber quais são esses conselhos. Então ela precisa correr atrás desse conhecimento e aceitar. Deve guardar no coração. Esse é o segundo ponto. Então no versículo 1, você tem dois conselhos. Aceite os conselhos e guarde no coração. Versículo 2, com o objetivo de considerar atentamente a sabedoria e inclinar o coração para o discernimento. Então, versículo 2, você tem a terceira forma de acessar o temor ao Senhor. É prestar atenção, considerar atentamente a sabedoria. Prestar atenção. E 4, inclinar o coração para o discernimento. Sempre querer, ter vontade, interesse de saber qual a melhor decisão a ser tomada. Aí vem o versículo 3. Se clamares por entendimento. Clamar significa pedir com muita insistência. Se você pedir por entendimento e por inteligência suplicares aos brados, ou seja, pedir gritando, querendo muito receber a inteligência. Versículo 4. Se você buscar a sabedoria como quem procura prata e como tesouros escondidos a procurares, como quem está buscando algo que tem muito valor. Versículo 5. Então você compreenderá o que significa o temor do Senhor. Então você vai ter os conselhos, vai guardar os mandamentos no coração, você vai considerar com muita atenção os ensinamentos de Deus, você vai inclinar o coração para o discernimento, vai pedir, persistir em pedir, clamar, gritar, pedindo sabedoria, buscando como quem busca tesouros escondidos. Aí você vai entender como que é respeitar ao Senhor acima de tudo em primeiro lugar. E aí você vai achar o conhecimento de Deus. Então, esse versículo 1 até o versículo 5, nós poderíamos dizer que ele poderia ter um título: Como acessar o temor ao Senhor. Porque o capítulo 1 fala: o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E os loucos desprezam a sabedoria. Mas aí vem a pergunta: e como que eu acesso o temor ao Senhor? Como que eu sei? Como que é respeitar a Deus de maneira extrema? E aqui no versículo 1 ao versículo 5 ele fala como? Lendo provérbios, aplicando o coração para a investigação, avaliando, será que eu estou indo pelo caminho certo? Ser uma pessoa que considera a sabedoria, que pede, uma pessoa que pede, o versículo 3, que pede, clama, ora a Deus, dizendo: Deus, me dá sabedoria. E como quem procura isso como prata e ouro. Aí a pessoa vai entender o que agrada a Deus. Aí o versículo 6, porquanto, que significa porquê, né? Porque é o Senhor quem concede sabedoria, e da sua boca que procedem a inteligência e o discernimento. Você não vai encontrar a sabedoria em outro lugar, você vai encontrar a sabedoria lendo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a boca de Deus. E da boca de Deus é que procede a inteligência e o discernimento. Agora o versículo 7. Ele reserva a plena sabedoria para os justos. Como um escudo, ele protege quem procura viver com integridade. Deus reserva a plena sabedoria para os justos. Quando nós falamos de justos, lembre-se de uma roupa justa. A roupa justa fica colada no corpo. O justo, ele fica colado com a palavra de Deus. Ele procura fazer, cumprir, atender à palavra de Deus. Então Deus, versículo 7, ele reserva a plena sabedoria para os justos. Ele vai dar a sabedoria para aqueles que se interessam por ela. Para que Deus daria sabedoria para quem não dá importância para a palavra dele? Quem não dá importância à palavra de Deus nem sabe
quais são os conselhos dele. Então ele reserva plena sabedoria para os justos. Como um escudo, ele protege quem procura viver com integridade. Integridade significa viver de maneira inteira, de maneira completa, no caminho correto. Ele protege como um escudo aquele que procura viver completamente, inteiramente para ele. Versículo 8: Pois ele guarda os passos do justo e protege o caminho de seus santos. Santo vem de Kadash, que significa separado. Santo é aquele que se separa do mundo e se coloca para seguir a Deus fielmente. Ele protege o caminho dos seus santos. 9. Desse modo, ou seja, fazendo tudo o que foi falado nos versículos anteriores, buscando, vasculhando, se interessando em ter a sabedoria, compreenderás bem o que significa ser justo, ter juízo, agir com retidão e aprenderás os caminhos do bem. Veja que, para ter o temor ao Senhor, para saber como respeitar ao Senhor em extremo, a pessoa precisa se interessar, precisa buscar saber o que agrada a Deus e o que Ele quer que você faça. Então, essa meditação diária em Provérbios já é uma busca pela sabedoria. Você está lendo a palavra querendo ter a sabedoria. 10. Pois a sabedoria habitará em teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. Aqui do versículo 10 a seguir, nós podemos dizer que agora ele está entrando nesse título aqui, lucros de uma vida sábia. A partir aqui do versículo 9, podemos dizer, já você começa a ver aqui os lucros, os benefícios, as vantagens de se ter uma vida de sabedoria. O primeiro benefício, você compreenderá bem o que significa o justo, o que é ter juízo, o que é agir com retidão, e você vai aprender os caminhos do bem. E aí, versículo 10, por quê? Porque a sabedoria vai habitar em teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. De tanto a pessoa buscar saber a respeito da vontade de Deus, a sabedoria vai estar no coração dela. E ela vai tomar as decisões sempre com essa sabedoria. Como que você ocupa o teu coração? Você enche o teu coração de coisas boas ou de coisas ruins? Se você encher o teu coração de coisas ruins, com mágoa, com coisas do passado que te machucam, que te ferem, você vai tomar decisões erradas. A ira, a mágoa, a raiva, o rancor, o ódio, a inveja, o ciúme, tudo isso influencia na hora de você tomar uma decisão. Você pode ver que se você conversar com uma pessoa que comete alguma coisa errada, que xinga alguém, que fala uma palavra indevida, você vai perceber que a pessoa estava sobrecarregada no coração dela. Então, quando você busca o conselho e o temor ao Senhor, a sabedoria vai estar no seu coração. 11. O bom senso te guardará e a plena inteligência. Veja, a plena inteligência te protegerá. 12. A sabedoria te livrará das veredas dos maus, das pessoas de palavras ardilosas. 13. Dos que abandonam o caminho da verdade e trilham os atalhos da mentira e das trevas. 14. Que se alegram em praticar o mal e comemoram a crueldade dos perversos. 15. Que seguem por atalhos tortuosos e se extraviam em suas próprias trilhas. Em outras palavras, aquele que tem sabedoria consegue escolher bem os seus amigos, consegue escapar dos maus amigos, daqueles que praticam o mal. Aquele que tem sabedoria vê com muita clareza quem são as pessoas que ele deve andar. Isso parece simples, mas tem pessoas que você conversa com ela está andando com pessoas que fazem coisas erradas e elas acreditam, essa pessoa é boa, essa pessoa é boa. Porque muitas vezes a pessoa que faz as coisas erradas,
ela é uma pessoa simpática. Você pode ver que muitas vezes a pessoa que faz as coisas certas, ela é tida como uma pessoa chata, uma pessoa previsível. Ah, é muito previsível. Mas aí as pessoas se encantam com aquele que é mentiroso, que é ardiloso, que é sedutor. Mas essa pessoa que é sedutora, que é que é afetuosa, simpática, muitas vezes é a pessoa que fala: "Vamos dar um golpe ali, vamos enganar o outro ali". E essas pessoas elas sempre vêm com uma roupagem de pessoas legais, simpáticas, queridas, amáveis, agradáveis, que dão abraço, dão tapinha nas costas, mas são essas pessoas que levam para o caminho do mal. Então, quando a pessoa tem sabedoria, ela consegue ter clareza. Pode ser muito afetuoso, muito simpático, mas está fazendo coisa errada, eu não vou andar com essa pessoa. Versículo 16: A sabedoria também te livrará da mulher imoral, da pervertida que visa seduzir com palavras e sensualidade. 17: Que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro dedicado, ignorando a aliança que pactuou diante de Deus. Então aqui a sabedoria dá clareza para a pessoa não se envolver com a mulher imoral. O texto fala da mulher imoral, mas você que é mulher, quando você tem sabedoria, você percebe, o homem é imoral, porque muitas vezes aparece também o homem que chama atenção, que é sedutor e que chama a para o caminho do mal. Então esse versículo 16 e 17 fala: você vai ter capacidade de escapar da pessoa atraente, da pessoa sedutora, da pessoa que é pervertida. E aqui o versículo 17 fala da mulher que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro dedicado, ignorando a aliança que pactuou diante de Deus. Fala da pessoa que está casada e que despreza o seu matrimônio, despreza o seu casamento, despreza o seu relacionamento, o seu compromisso que foi firmado diante de Deus. Existem pessoas que dizem que você nunca deve fazer sociedade com alguém que trai o marido ou que trai a esposa. Porque se a pessoa trai a pessoa com quem ela dorme, se ela trai a pessoa com quem ela se casou, então ela não vai ter problema nenhum em descumprir um contrato. Prosseguindo no 18, a mulher imoral caminha a passos largos em direção à morte, que é a sua derradeira habitação. Derradeira significa última. Então a mulher imoral caminha a passos largos em direção à morte, que é a sua última habitação, que é a sua última casa, e cujas trilhas todas conduzem ao lugar dos espíritos mortos. 19. Os que a procuram jamais retornarão, tampouco voltarão a encontrar o caminho da vida. Então, quem sai com uma mulher que é imoral, com uma mulher que é casada e que não respeita o seu casamento, não respeita a aliança que tem com seu marido, está caminhando para a morte. Quem procura essa mulher não vai voltar a achar o caminho da vida. Agora o versículo 20. Entretanto, ou seja, por outro lado, a sabedoria te fará andar pelo caminho dos homens de bem, e aprenderás a guardar a vereda dos justos. 21. Porque os justos herdarão a terra. Aqui está por quanto, mas por quanto é o mesmo que por quê. Porque os justos herdarão a terra. O que significa que os justos herdarão a terra? Os que andam colados com os mandamentos de Deus, eles vão possuir a terra. Possuir, herdar a terra significa tudo o que fizerem vai dar certo. Eles vão plantar sementes e vão colher os frutos. Eles vão tomar uma terra e eles vão ter aquela terra como sua herança. Eles não vão perder
aquilo que eles investem, aquilo que eles plantam, o fruto do seu trabalho. Os justos, eles vão herdar a terra, eles vão ser bem-sucedidos, eles vão fazer alguma coisa e haverá resultados. E os íntegros nela habitarão, aqueles que são inteiros, que se entregam completamente a Deus, vão habitar na sua terra, vão ter estabilidade, vão ter segurança, vão ter fundamento, vão ter alicerce. Versículo 22. Porém os ímpios serão exterminados da face da terra. Então os ímpios, os que seguem o caminho torto, eles serão exterminados. Eles vão ter muitos sofrimentos na face da terra, assim como dela serão desarraigados. Ser desarraigado significa que vão ser arrancados com raiz e tudo. Serão desarraigados os insinceros e desleais, os que não são sinceros, os que não são verdadeiros e os que são desleais, os que são infiéis. Então aqui está a leitura de Provérbios capítulo 2, os ensinamentos, como que você pode acessar o temor ao Senhor, se dedicando, buscando saber a respeito dos conselhos da Bíblia que falam sobre como agradar a Deus, guardando isso no coração, ouvindo atentamente, querendo, pedindo a Deus, clamando, Deus, eu quero ter sabedoria, e buscando isso como prata, como tesouro escondido. É isso que faz a pessoa entender o temor ao Senhor e entender como respeitar ao Senhor ao extremo e que vai trazer muitos benefícios, que são os benefícios de que vai entender o que significa sabedoria, o que significa justiça, então vai saber como tomar a decisão certa, vai ter o Senhor como escudo que protege, vai ter bom senso, plena inteligência, vai se livrar das amizades ruins, das companhias ruins e vai escapar da pessoa imoral, da pessoa que esquece do seu matrimônio e se entrega para infidelidade. A pessoa vai escapar desse laço, dessa armadilha, dessa cilada e também vai receber o livramento de morte, porque a mulher que é imoral, a pessoa que é imoral, ela caminha para os caminhos da morte. Agora eu faço um convite a você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Para que você tenha o temor ao Senhor, você precisa aceitar a Jesus. A Bíblia fala que Deus enviou Jesus para que ele desse a vida dele em sacrifício para nós. O sacrifício que Jesus ofereceu na cruz, morrendo na cruz, de forma inocente, fez com que o sangue dele sirva como fundamento de perdão dos nossos pecados. Então, nessa oração de confissão, você confessa, você fala que você quer Jesus. Que você quer Jesus como seu Salvador, como Senhor da sua vida. Aí você vai ter o perdão dos pecados, você vai receber o Espírito Santo e o seu nome vai ser escrito no céu, no livro da vida, e você vai, com essa oração, começar o caminho da sabedoria. Você que já aceitou a Jesus, você está no caminho certo. Continue lendo a palavra de Deus, continue buscando os conselhos de Deus, para que você aprenda cada dia mais a tomar a decisão certa. Mas você que ainda não aceitou a Jesus, faça essa oração comigo agora. Declare, ligue o seu pensamento com Deus, creia que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus morreu para dar a vida eterna para você, perdoando os pecados, todos os seus pecados. E agora faça essa oração com uma voz audível, declarando para o mundo espiritual que você agora está aceitando a Ele. Diga, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Agora diga a frase 2, perdoa os meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar
até o céu. E a frase 3: escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. Agora que você fez essa oração, procure uma igreja que prega que só Jesus merece toda a honra e todas as orações. Participe dos cultos para que você estude a Bíblia e conheça mais sobre a vontade de Deus. É na Bíblia que você conhece a vontade de Deus. E participe das reuniões, dos cultos de oração, porque os cultos de oração são momentos em que você pode conversar diretamente com Deus. Como faço uma oração? Você deve falar para Deus abertamente, como você conversa com seu pai, com a sua mãe, com seus amigos, com seus filhos. Diga a Deus: eu quero te agradecer pelo dia, pelo alimento, pelas vestes, pela saúde, pela moradia, pelo meu trabalho, pela minha empresa, pelo meu negócio, pela minha família. E eu quero pedir que o Senhor me ajude, porque eu preciso resolver uma situação com um colaborador, preciso resolver uma situação hoje com meu filho, preciso hoje resolver uma situação de viagem a trabalho e eu não sei o que fazer. Então eu peço que o Senhor me dê iluminação e clareza para que eu possa tomar a decisão certa. Ore dessa forma, falando com Deus. E você pode fazer a oração tanto em voz alta, como também no pensamento, quando você está dirigindo o seu veículo, quando você está no transporte público, quando você está de repente no escritório ou no seu local de trabalho, rodeado de pessoas. Você pode orar no seu pensamento, oferecendo a sua dúvida, a sua petição a Deus, em nome de Jesus. Ele vai responder você, porque Ele é bom. Vamos fazer uma oração final. Te agradecemos, Senhor, por esse dia 2 de abril, pedindo que o Senhor derrame a confirmação da Tua salvação sobre todas as nossas vidas e nossas famílias. Pedimos que o Senhor agora venha nos dar sabedoria, que nós venhamos inclinar o coração para aprender do Senhor e que os nossos ouvidos estejam atentos para saber mais da Sua vontade, que as nossas palavras de oração sejam para pedir ao Senhor que o Senhor derrame mais sabedoria e que nós possamos ter interesse genuíno em buscar saber das coisas do Senhor. Livra-nos de tomar decisões erradas e injustas, nos ajuda a ser íntegros, livra-nos do adultério, da pessoa imoral, do laço articulado pelo maligno, nos dá proteção, abençoa os casamentos, removendo todo tipo de mal pelo nome de Jesus e nos ajuda a herdar a terra, a plantar sementes e colher os frutos de todo o trabalho e de tudo que é feito para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.